All aboard! Oh, there's that horrid man again. Oh, hurry now, before I make a fool of myself. Ah, the nails! Oh. Sorry. Goodbye, darling. Goodbye, Freddie. Darling! Essa cena que nós acabamos de ver parece até meio profética. Um contato entre dois seres humanos, de forma meio contemporânea, os personagens se cumprimentam. Esse é um filme do Mel Brooks, de 1974. Em tempos de quarentena, o contato humano ficou em segundo plano. Mas ao longo da história, um simples aperto de mãos significava muita coisa. O aperto de mãos é algo que simboliza um contato muito importante entre duas pessoas, um gesto de amizade, um acordo formal, algo ligado à religião. Não se sabe ao certo, mas esse simples gesto, esse simples ato de apertar as mãos pode ter iniciado há cerca de 3.000 anos atrás. O Google é muito importante na vida de todos nós. Quem não usa o Google quase que diariamente, mas a arqueologia para a humanidade é fundamental para explicar tudo o que acontece nos dias de hoje. E aí os arqueólogos, eles encontraram importantes registros em civilizações antigas que atestam esse simples gesto de um aperto de mãos. Uma das primeiras representações encontradas pelos arqueólogos data do século 9 a.C. Então, representa ali um aperto de mãos entre autoridades, entre um rei assírio e um rei babilônico. Na Grécia Antiga, o poeta Homero, de Ilíada, Odisseia, ele já relatava em suas obras esse gesto do aperto de mãos como um gesto de fidelidade. Então, no mundo antigo, quando a gente fala de mundo antigo, são séculos antes de Cristo, esse gesto aparece em várias inscrições em lápides, monumentos fúnebres. Uma antiga cidade romana chamada Mediolanum, hoje conhecida como Milano, ou Milão em português. E nós fizemos um vídeo no Museu Arqueológico. E nós mostramos algumas dessas lápides, né, com artes belíssimas que indicavam comportamentos, indicavam profissões, gestos comuns à época. Então é muito importante esse registro que foi feito nas lápides. Começa a entender que a cidade, que a história dessa cidade vem de muito longe. E veio antes dos romanos. As pessoas que eram sepultadas com esses sarcófagos eram pessoas da elite, né? Esse sarcófago aqui data do século III. É um sarcófago de um casal. E a gente até vê o casal aqui, ó. Veja só. Além das lápides, esses gestos eram representados em cerâmicas, artes, artigos que eram utilizados, logicamente, na casa de nobres. E, através disso, a gente supõe o que era um comportamento comum ou não. Porque pelos detalhes e ornamentos, a gente sabe qual era o afazer desse senhor. Isso do 1º século depois de Cristo. Dexiosis, essa palavra em grego, significava exatamente esse ato, essa conexão entre duas pessoas. A conexão através do aperto de mãos. Estender a mão direita a um desconhecido significava que você estava ali em paz, que você não estava armado, porque era comum que os soldados, os guerreiros, enfim, que se portasse as armas sempre com a mão direita. Então, apertar a mão ali você mostrava que você não estava carregando nenhum artefato perigoso para uma conversa. Então, esse hábito perdurou e depois se espalhou por várias culturas, por vários territórios, entre eles os romanos. Então era um gesto muito importante para a civilização romana que indicava todo esse gesto de confiança, essa conexão entre as pessoas. Um cumprimento muito especial entre os gladiadores. Eles não se cumprimentavam assim, e aí, mano, beleza? Não, era uma coisa meio de antebraço, assim. Então o cara chegava, algo mais viril, assim, e tal. Tem até esse negócio hoje em dia, né? Os caras lá, os fortões, ninguém cumprimenta assim, aí, tudo bem. O gesto acabou também
se modificando ao longo do tempo, mas tem as suas origens no passado, por isso é importante estudar a história. E esse gesto também sobreviveu à Idade Média. É que, infelizmente, muitas coisas, muitos avanços até da humanidade, acabaram se perdendo depois da queda do Império Romano. Foi um desastre. Um dia até a gente pode explorar um pouco sobre isso. Não se sabia como se propagava a peste, e mesmo durante o período dessa epidemia, eles continuaram lá se cumprimentando. Mesmo que os beijos fossem proibidos, eles já achavam que tinha alguma coisa estranha, mas infelizmente isso não foi vetado e acabou propagando ainda mais essa terrível peste que abalou a Europa. O nosso protagonista do vídeo anterior, Michelangelo, como nós dissemos, como vocês conhecem, os afrescos maravilhosos da Capela Sistina, que praticamente indicam ali o primeiro contato humano com uma divindade, uma alegoria, né? Mas que é muito representativa ainda hoje. Inclusive tem algumas memes com essa situação, com esse afresco do Michelangelo. E ali, depois da época do Renascimento, onde finalmente o ser humano se encontrou com ele mesmo num sentido maravilhoso, né? Num sentido artístico, de pensamento. Para avanços arquitetônicos, tecnológicos, científicos, e um médico inglês fez um ensaio relatando que a importância das mãos era praticamente tão relevante quanto a história oral. E aí, nesse mesmo período, no território onde hoje é os Estados Unidos, os colonizadores europeus, né, eles estavam lá e tinham o hábito de cumprimentar sempre com o aceno, né, com os chapéus. E aí uma comunidade religiosa achou que isso era muito distante e eles resolveram cumprimentar as pessoas com aperto de mãos. Então tem aí uma teoria que a partir de uma pequena comunidade religiosa até, isso acabou se espalhando também no território norte-americano. No século XIX, a aristocracia europeia não gostava muito desse negócio de aperto de mãos. Eu não sei porquê, não sei se eles tinham nojo, não sei se eles não queriam tocar nas pessoas, na pobreza, sei lá. E aí, olha só que interessante, em 1877 foi lançado um guia de boas maneiras lá na Inglaterra, pela Rainha Elizabeth, brincadeira, né? Lógico que não, mas com certeza tinha algum parente dela lá. E aí dizia assim: um cavaleiro que aperta demais a mão que lhe é oferecida em saudação, ou que aperta com muita veemência, não merece saudar as pessoas. Interessante também que anos antes já tinha também um outro guia, dizia que isso era algo muito hostil, que isso aí era uma besteira. Os gregos nem sabiam disso, o pessoal da Babilônia, como que eles iam saber o que ia virar esse negócio, né? E hoje a gente nem se toca. E aí, pelo século XX, que eu também participei, o aperto de mãos foi muito popularizado e se tornou algo muito comum entre todas as classes. Então, esse simbolismo de amizade ou um simbolismo de confiança foi algo que inclusive é retratado midiaticamente. Quantos apertos de mãos que nós recordamos agora neste momento? Desde apertos de mãos históricos, ou aperto de mãos entre nossos amigos, entre nossas famílias, sei lá. Isso realmente nos evoca algumas memórias. Será que o simples gesto de apertar as mãos será algo que cairá em desuso? Tudo é muito novo, como nós estamos dizendo aqui em nossos canais, no Andiamo, no Prosa e Contraponto. Mas eu queria saber de vocês, e aí vocês podem nos escrever aqui nos comentários, o que o aperto de mãos traz para a memória de cada um. Seja algo histórico, algo particular, compartilhe aqui com a nossa comunidade. Então, por enquanto, eu aperto a mão de vocês, ainda que virtualmente, e agradeço a todos que dedicaram o seu tempo para nos assistirem aqui. Muito obrigado e grazie mille!